noite. Hoje, dia 25 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Univale Esportes desse domingo e que tem muitas novidades, resultados, alguns torcedores de cabeça quente, outros fazendo a festa por classificação e outros na expectativa do que vai acontecer na sequência, quer no Campeonato Carioca, quer no Campeonato Catarinense, quer no Campeonato Paulista, enfim, nós vamos discutir tudo isso no momento em que nós colocarmos aí a análise da rodada e dos resultados que aconteceram. Mas a noite de hoje, eu tenho um prazer enorme em receber aqui na Univale, na TV Univale, o meu grande amigo Toninho Camarão, ao qual eu vi praticamente começar a sua história dentro do futebol. Depois teve uma passagem brilhante como atleta, teve uma passagem mais brilhante ainda como preparador físico, trabalhou no Flamengo, trabalhou no exterior. E o Toninho Camarão é itajaiense, apaixonado por Itajaí, e ele sempre, das idas e vindas, ele sempre retorna à nossa região. E hoje, residindo aqui em Balneário Camboriú, e o Toninho Camarão que acertou agora também colaborar e trabalhar no Clube Náutico Bento Barroso, na segunda divisão, na estruturação da equipe do Barroso na segunda divisão. Mas o papo com o Toninho é tão extenso que nós vamos começando por uma razão única, pela sua vivência, pela sua experiência. E eu faço a pergunta para o Toninho Camarão, antes de quero apresentar, que está aqui comigo o Kaká e o Toninho Camarão também. Toninho, eu tenho me perguntado nesse longo tempo de cronista esportivo, o porquê que o nosso futebol brasileiro tem caído tanto, que tem se desmotivado tanto, e que havia uma preocupação no passado, dizer assim, olha, se o futebol começar, vai perder para o vôlei, vai perder para o basquete, vai perder para o tênis, vai perder para isso, vai perder para aquilo. Felizmente para todos nós, o futebol é uma paixão nacional e não vai perder para ninguém. Mas que realmente o nosso futebol está carente de apresentar o melhor espetáculo, tá? Boa noite, Toninho Camarão. Bom, boa noite, é um prazer lá de estar aqui, juntamente com o Kaká. Eu não sou sou um pouco avesso a estar um pouco na mídia, porque isso é do meu temperamento, eu gosto de ficar mais um pouco afastado das coisas que acontecem, mas hoje por um convite bastante especial de vocês, e eu tenho como obrigação de colocar as minhas ideias, aquilo que eu penso em relação a algumas coisas. Em relação ao futebol brasileiro de hoje, com toda sinceridade, resumindo, o futebol brasileiro, hoje nós passamos por um momento que muitos não aceitam a realidade. Nós passamos um momento do reflexo da política, de tudo, porque os que decidem hoje no futebol brasileiro são os políticos. E hoje nós temos políticos no futebol, aqueles que não são remunerados. Se a gente não partir para um futebol profissional, aonde os dirigentes têm que ter participação, têm que ter responsabilidades, sabe, do que é o patrimônio do clube, daquilo que pode crescer, daquilo que pode ser feito, nós vamos continuar tendo talentos, jogadores, só que um dia isso vai acabar, porque a violência hoje do esporte nas ruas, tá, que é onde você não tem mais campo de futebol. Aqueles campinhos de pelada famosos, não tem, de hoje, areia. Hoje você não pode deixar mais o seu filho com 8, 10, 11 anos na rua, porque a violência está aí. E uma coisa palpável hoje. Antes nós jogávamos bolas na rua. E com isso você quer dizer que diminuiu o espaço desses novos talentos surgirem? Sim, lógico, porque nós criávamos o brasileiro. Eu tive no exterior, tive muitas chances de explicar o porquê que o brasileiro ele era tão criativo, porque a gente jogava bola na praia, na rua, numa descida, com bola de meia, com bola de... Hoje não, hoje se joga futebol em escolinhas, que eu acho que é correto, porque os pais têm como segurança para os filhos fazerem alguma atividade física, pelo menos por 1 hora por dia, mas num lugar que esteja fechado, esteja seguro, com um professor que está ensinando futebol. A criança hoje ela não aprende mais a se sociabilizar, sabe, com outros colegas de rua, que a gente fazia, que a gente tinha. Quem era melhor numa rua ia jogar contra a outra, a gente tinha amizades. Hoje não, você vai na escolinha, fica 1 hora, 40 minutos, sabe, 1 hora e meia, não tem
contato nenhum e a gente não faz hoje mais. Ainda consegue se fazer muitos jogadores no Brasil no futebol, mas saem daqui novos, com 16, 17, 18 anos, posterior, porque ainda a gente tem essa sorte de formar grandes jogadores, mas não são com a mesma frequência que nós tínhamos antes. Nós tínhamos 8, 10 seleções. Hoje nós temos uma com um grande jogador, que é o Neymar. Então, essas coisas que eu vejo. É uma grande verdade que você está falando, porque nós, em qualquer momento que acontece uma contusão de qualquer jogador que está na seleção, está relacionado na seleção, o Kaká se machucou. Vou botar o Kaká na minha seleção aqui, até para introduzir aqui no programa. O Kaká se machucou. Eu vou lá, vou pegar um jogador que está jogando na Europa, não um jogador que está jogando no Brasil. Por quê? Porque, eu vou falar porque eu não tenho mais coisa. Porque tem interesses políticos, tem interesses comerciais. Hoje, quem está na seleção brasileira, alguns nomes são surpresas. Exatamente. Essa surpresa sempre pinta numa convocação ou até mesmo numa reconvocação. O Ismael, por exemplo, lateral esquerdo, foi surpresa, né? Sim, porque tem alguns interesses de supostos empresários com a CBF. Todos os treinadores de todas as categorias de bases que eu trabalhei, do profissional, sabem que tem um projeto que você tem autonomia de convocar 20 jogadores, 22, mas 4 ou 5 jogadores, a CBF te dá uma relação, olha, eu gostaria que fosse convocado esses jogadores aqui. Isso não vem de agora. Ô, Toninho, pela sua experiência, e é lógico que nós vamos tentar sugar de você o máximo nesse programa, pela sua experiência, pela sua vivência, o que precisa ser feito para melhorar a situação do nosso futebol? Você já falou que tem que cortar a cabeça do político. Primeiro, que tem que cortar. Mas daí quem é que vai sustentar esse time? Eu acho que o futebol tem que ser profissional. Eu acho que o dirigente tem que ser profissional. Não, chega desse negócio que eu vou ali porque é cargo de sacrifício, sabe? Porque eu largo a minha família. E por que eles não querem largar? Por que o poder do futebol é tão grande? Por que os caras se perpetuam no futebol 20, 25 anos? Tu acha que a mídia é o fator preponderante deles? Eles querem estar na mídia? Não. Para vender a imagem política? Além da mídia, tem interesse para quê? Promoções políticas e promoções financeiras. O futebol é rentável. Não venham me dizer que quem quer pegar alguma coisa que não tenha rentável. Você acha, você pode perder dinheiro, não tendo uma convicção daquilo que você faz. Muita gente consegue entrar no futebol, por quê? Vai buscar o quê? Ou uma vaidade política de aparecer numa televisão, que não tem de outra maneira, sabe? Não tem competência, não é jornalista, não tem conhecimento. E segundo, acha que o futebol todo mundo entende. E hoje todo mundo entende, só que não enxerga futebol, não vive do futebol. Eu vivo do futebol. Respira futebol 24 horas. Modéstia à parte, eu vivo do futebol praticamente, estou com 48, há 33 anos eu vivo praticamente do futebol, profissionalmente. Nunca tive nada além do futebol. Joguei profissionalmente e trabalho com coisa. Não exploro o futebol. Eu vivo do meu trabalho no futebol. Então, eu sou um profissional do futebol. Agora, a minha grande briga que eu sempre tive, por isso que eu estou hoje um pouco fora do mercado, não é briga. É que eu não aceito mais hoje que chega um dirigente que nunca teve no meio, acha que a estrutura do futebol, ele entende que na minha época, não, o futebol evoluiu muito hoje. O futebol evoluiu muito. As pessoas não sabem. Como hoje, a imprensa também evoluiu. Nós temos hoje internet, gente. Vocês estão conectados com o mundo. Vocês hoje, a gente com um telefone, a gente está conectado com o mundo. Na época que você começou, eu lembro na imprensa, tinha que buscar jornal, tinha que ter informação, pegar o telefone e ficar ligando para ter um furo. Hoje você tem um furo em 10 segundos. Isso que eu estou falando aqui, hoje já estão todo mundo comentando. Agora estou comentando. Vai ter críticas, porque o mundo evoluiu, o futebol evoluiu. As pessoas que dirigem no Brasil não evoluíram com o futebol como está hoje. Então hoje nós não temos profissionais. Por que no mundo todo tem dirigentes profissionais que decidem os jogos, porque eles que contratam, eles que estão decidindo a vida de pessoas. E eu também, outra coisa que eu também bato numa tecla, eu sou
A gente tem uma associação mundial que discute futebol. Todos os dias eu entro. Existem formas como é que mudam as regras, que não sei o quê. No Brasil, é o único país ainda que tem 5 campeonatos mundiais. Somos hoje referência, que os 2 que decidem um campeonato, decidem a situação de várias famílias, de vários profissionais, não são profissionais, que são dirigentes de federações, dirigentes da CBF, são dirigentes de clube e os árbitros. Exatamente aqueles que se perpetuam no poder. E os árbitros hoje não são profissionais. Ele erra, faz o que for, mas ele é advogado, ele ganha para isso, e muito bem remunerado, só que não tem compromisso com o erro. Eu sei errar, preparador físico, treinador, corta-se a cabeça. O árbitro erra, vai para a geladeira 1, 2 jogos e continua com a profissão dele. Eu vivo do futebol. Eladio, eu queria perguntar para o Toninho Camarão, ele falou em evolução, falou também sobre o futebol, né, e de bater de frente com o dirigente, em contratações. Queria perguntar se você acha que o Luxemburgo, que foi um dos maiores treinadores do nosso futebol, ele teria espaço ainda no futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo? Com certeza. O Vanderlei foi um dos precursores. Você trabalhou com ele, né? Trabalhei pouco, mas eu tenho admiração dele dentro do campo. Dentro do campo, não posso mentir para ninguém. Foi um dos melhores treinadores que eu ouvi trabalhar, por conhecimento de trabalho. Porque ele deu uma entrevista e ele falou, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu não vou aceitar que o dirigente escale jogador. E hoje é difícil, porque aí ele comenta que hoje o jogador de futebol, ele tem assistência, ele tem 2, 3 assessores com ele, né? Ele já vai muito bem preparado. Então é difícil para o treinador de dar um esporro ou ele acaba queimado com o jogador. Eu peguei bem essa última passagem lá para cá. Eu não sou de coisa. Eu trabalhei com a última geração de grandes jogadores de futebol brasileiro autênticos. Isso foi até 98, 2000, 2001. Até porque a maioria eu sou amigo deles. Porque eles não tinham assessor de imprensa, eles não tinham o babá empresário, que hoje não são empresários, são babás. Fazem tudo para eles e depois... então a gente tinha muita complexidade. Não era só com qualquer jogador comum, tive complexidade com o Romário, para não citar, para dizer que sou... Mas tive vários com o Pet, como tive com o Artista, com o Maurinho, sabe, no Corinthians, com o Viola, com o Marcelo. A gente tinha, você chegava no jogador, pô, cara, vamos lá, a gente precisa se ajudar. Hoje você vai falar com um garoto, ele chega para ver esse professor, nem esquenta que o meu empresário está me tirando daqui. A realidade hoje está essa. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos ainda nesse assunto aí e o Toninho Camarão vai falar aqui a respeito, ele colocou aqui o nome de alguns atletas e ele colocou aí do Romário. E o preparador físico é isso que ele falou ali, mas ele vai contar depois do programa, depois na sequência, exatamente a convivência dele com o Romário na época em que ele trabalhou no Flamengo. Voltamos já já. Bom, estamos de volta e promessa é dívida, né? Eu falei aqui que o Toninho teve uma passagem com o Romário e o Toninho vem de uma geração de preparador físico inovador e na época que eu jogava bem antes do Toninho, os preparadores físicos eram os próprios treinadores, não existia naquela época e os caras massacravam a gente, independente de você estar com menos peso ou mais peso. Então não havia diferenciação com ninguém. E aí, qual foi a tua passagem com o Romário? O Romário era marrento? Não, ele tem uma passagem comigo assim no início do Flamengo, mas eu sempre, por onde eu passei, eu me preparei para aquilo que eu faço. Eu não falo só, a gente errei bastante no início de carreira. Mas quando todo mundo falava assim, eu quero ver tu treinar o Romário. Quando eu cheguei, eu falei, não, eu não vou treinar o Romário, eu vou comandar o Romário. Eu vi o Romário como qualquer um atleta que estava no Flamengo e passei 3 vezes por ele. Foi até gozado isso, que eu passei 3 vezes por ele, não me cumprimentou, eu cumprimentei ele, não me cumprimentou, não, nas outras 2 vezes. Quem é esse guri que veio aí treinar, me preparar aí? Eu tinha... É o guri. Eu estava novo, eu tinha 39 anos. Então, cheguei no Flamengo, todo mundo com isso aí, ele parou, perguntou para mim, por que você não me cumprimenta? Você é um marrento? Eu falei, eu sou marrento com você.
Aí me falou, eu sou Romário. Eu falei, então tá, muito prazer, Toninho Oliveira. Ele falou, tá, mas você vai saber de uma história. Eu também joguei um pouquinho e tem uma história também no futebol. Procura saber quem eu fui, depois a gente conversa legal. Ele soube, veio, me cumprimentou, falou, olha, você tem uma história, tem um título que eu não vou, que ninguém vai ter, que é um título de campeão brasileiro invicto. Agora você não tem o tetra. Eu falei, realmente, você já está na frente que é campeão mundial. Daí para frente a gente teve um respeito, ele teve um respeito por mim muito grande, e a gente, até hoje, eu tenho uma amizade como tenho com todos os atletas que eu trabalhei. Eu sempre respeitei o ser humano, se ele é atleta bom ou não. Até hoje o que me fascina é treinar pessoas. Eu adoro isso. Todo mundo falava, Toninho, por que você não vai ser treinador? Não tenho nenhum perfil para isso. Eu sou alucinado, adoro fazer as pessoas estarem bem fisicamente, terem vida saudável e terem principalmente condições de vida melhores através de um esporte que ainda é discriminado, que ainda é de pobre e que ganha dinheiro com isso. Ô, Toninho, você entrou numa área que é bem interessante a gente debater aqui. O que precisa ser feito para dar uma reviravolta nessa história toda? A primeira você já falou que é o problema diretivo. Mas eu digo lá na base, o que está precisando lá? É aquele voltar com esse campinho? Seria Ládio, hoje não tem como, a nossa sociedade não tem como tu retroceder. O que tem que ter hoje é tempo para os profissionais trabalhar. O que acontece na base hoje? Eu convivi aí, esses últimos 28 anos da minha vida, sempre com a faca no pescoço, porque eu tinha que ganhar. E graças a Deus eu ganhei 28 títulos. Então por isso que eu permaneci sempre no top. Mas isso requer um preço muito grande. Eu vejo na base aonde que é a formação dos atletas, eles ganham muito pouco e são cobrados muito por pais, por empresários, sabe, por dirigente que vai chegar lá e falar, eu quero que o meu jogador jogue. Isso acontece hoje, isso é escrachado. O que o Kaká falou do Vanderlei, é isso que acontece. Os caras fazem uma reunião com a gente, da comissão, para dizer, mas vocês não podem aceitar, mas olha, vocês querem, eu preciso botar o Kaká para jogar, preciso botar o Eladio para jogar, mas não está nos meus planos, olha, mas o empresário dele falou que se não colocar ele para jogar, nós vamos tirar ele daqui, ele tem mais 8 jogadores no clube e eu preciso que ele deixe esses jogadores aqui. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, eles não são profissionais, estão ali para ganhar dinheiro que ninguém sabe de onde que vem esse dinheiro. Sabe? Eu sei que tem muito dirigente que está aí, vai dizer, esse cara está falando verdade, mas ele não devia falar isso. Eu vou falar porque é verdade. Não, tem que falar. Tem que falar, isso aí eu não tenho mais o porquê de não falar, eu sempre falei quando eu comecei a minha carreira. Então eu já passei por tudo isso que eu passei, eu não posso chegar aqui e mentir para vocês que nós temos um jeito. O jeito é sério, ser dirigente, fazer alguma coisa para o futebol, para as crianças que estão aí, sabe? Hoje o que acontece? A criança que tem condições de fazer, que tem já com 7, 8 anos, sabe? 9 já tem empresário. Tem uma família que eu conheço aqui de Itajaí, que foi me procurar, que estavam vendendo sonhos. O pai ia vender o carro dele para fazer um teste com 20 anos, que era mentira. Eu na hora paguei o meu telefone e liguei para um amigo meu que trabalhava no Vasco, que era um goleiro. Sabe? Quando eu vi o garoto, o pai humilde, ele ia vender o carro para dar para um cara para fazer um teste. Eu falei, isso é mentira. Ele falou, não, mas o cara está aqui, a gravação mostrou. Famoso golpista. Golpista. Eu peguei o telefone na hora, liguei, porque a gente tem esse privilégio, tem esses amigos no futebol. Na hora eu consegui falar com ele, botei no Viva Voz, ele ouviu. Eu sei que o garoto ficou até frustrado, mas o pai não perdeu o carro. Com certeza. Ô, Toninho, queria perguntar para ti, agora puxando para o nosso futebol, para o futebol do Barroso, né? Você que foi chamado pelo pessoal lá do Almirante. Queria saber o que você encontrou no Barroso, se atendeu às tuas expectativas, se é possível fazer um bom trabalho. Você como preparador físico, mas você já disse que você não é só uma peça, né? Que você vai poder ajudar da maneira que der, vai estar junto com o Aguinaldo Liza. Então, qual que é a expectativa, qual que é a perspectiva que você tem para a temporada do Barroso? O que o torcedor do Almirante pode esperar do Toninho Camarão lá no lado verde da nossa Itajaí? Olha, primeiro sim, eu quero deixar bem claro uma coisa que sim, eu estava bem quieto. No meu canto? No meu canto,
Como é que foi a abordagem? Não aponta, não, com o maior respeito. Com o maior respeito. Isso começou com um amigo em comum, que é o Zé Grandão, que o pessoal aqui da cidade conhece quem é. É barrosista, de quatro costados. Falou, poxa, precisamos de ti lá, cara, vai lá. Eu falei, cara, nunca ninguém me procurou. Sabe? E todo mundo sabe da minha ligação que eu tenho com o Marcílio, porque eu fui ex-atleta, colaborei 2 vezes com o Marcílio como preparador físico, sabe? Teve algumas coisas assim que boas e outras coisas que não foram legais, mas eu fiz com o maior prazer. Esse respeito que houve da parte dos dirigentes do Barroso foi começando a me cativar. Foi o Hudson Moura que te procurou, o presidente? Primeiro foi o Zé, que me procurou para da parte social do Barroso. Eu tenho pouca ligação lá porque eu conheço pouca gente, mas muita gente me conhece, eu conheço as pessoas, sempre procurei tratar com respeito. Houve esse contato, a gente foi, depois fui conhecer o presidente, justamente com o Gama, que também está no Marcílio, não posso dizer. Os jogadores estavam aí, Edilson, Marcos Assunção, foi no jogo do Fubá, que estava aí, que foi meu jogador também, foi meu atleta no Corinthians, que estava precisando, Edenilson, os caras, tu tem um maior preparador físico aí, porra, pega o cara, não sei o quê. Eu falei, gente, espera, não quero mais, mas eu achei o convite deles, eles continuaram insistindo. Poxa, podia ajudar, não sei o quê. E aí uma coisa que me deixou mais satisfeito ainda, eles confirmaram o interesse. E eu procurei dizer assim, poxa, mexeu comigo novamente o negócio da competição. Tem um projeto no Itamirim que está, estou super feliz, que eu não abro mão, e foi quando eu falei para eles, olha, eu ajudo vocês no Barroso, eu sei que eu vou me pagar com isso, mas eu não abro mão do Itamirim porque são pessoas que eu aprendi a gostar e gosto daquilo que fazem comigo, e eu estou super satisfeito lá. Eu tenho esse horário aqui disponível. Eles aceitaram, foi ponto X. Isso foi bacana. Hoje, o meu projeto no Barroso é ajudar o Barroso com as condições que tem, que eu sei que são poucas. Não adianta falar que se eu chegar no Barroso, no Marcílio, qualquer time aqui de Santa Catarina, como eu tive no Joinville, falar que, mas não tem isso, não tem aquilo, eu vou reclamar porque eu só trabalhei em times elitizados, graças a Deus. Mas hoje eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho. Eu vou tentar ajudar a fazer aquilo que a gente tem. Estamos longe, mas quem sabe, um dia a gente não consegue fazer um clube melhor, um clube mais estruturado. Eu pretendo ajudar. Se as pessoas quiserem que eu ajude dentro da minha possibilidade, eu vou ajudar tranquilamente, porque eu vou usufruir daquilo que eu plantei na minha carreira toda e ter amigos que possam ajudar. Foi contrato? Tem um tempo de trabalho? Ou como é que foi isso aí, Toninho? Quanto tempo que o Toninho vai ficar à disposição do Barroso? Cara, desde que eles estejam gostando de mim, eu gostando da seriedade. A princípio é o campeonato desse ano. A princípio é o campeonato desse ano. Subindo para a Série A, obviamente, já emendaria o primeiro semestre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, assim, a gente está falando hoje de um projeto iniciante. Eu tenho algumas ideias no Barroso, sabe, como teria também no Marcílio. O que eu vejo do Barroso hoje é uma condição, vai ter isso que o presidente está deixando um legado também para o clube, que é um campo muito melhor para ser jogado e para se treinar. Então vai ter um campo para treinar. As grandes dificuldades que eu tive no Marcílio era isso, que a gente programava com o mínimo que tinha, que era um campo, chovia, a gente não tinha onde treinar. E o Barroso vai ter isso aí, cara. Nós vamos a mais um intervalo, e o papo, quando é gostoso, ele passa correndo, passa rápido. E quando voltarmos no intervalo, nós vamos continuar com esse papo com o Toninho, e principalmente para que ele fale um pouco desse projeto que ele está realizando lá no Itamirim Clube de Campo, e que eu já tive 1000 elogios a respeito da forma que ele criou esse projeto lá no Itamirim Clube de Campo, e depois continuamos aí com a estruturação do futebol brasileiro no que diz respeito às segundas divisões, onde nós estamos inseridos, Marcílio Dias e também o Clube Náutico Almirante Barroso. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta, e nesse papo com o Toninho Camarão,
eu gostaria que ele falasse um pouquinho desse projeto que está lá no Itamiri, que foi uma das situações que ele chegou para os dirigentes do Barroso. Eu vou trabalhar com vocês, vou colaborar com vocês, vou participar com vocês, mas não abro mão desse meu projeto. Fala um pouquinho desse projeto que você tem lá no Itamiri. Você hoje já tem bastante gente lá. Não está fácil você aguentar a puxada lá. Não. Bacana. Comecei com 1, 2, 3, mas muita gente falou que não ia dar certo, não sei o quê. Mas eu confio muito, primeiro em Deus, porque sempre me deu saúde, inteligência para mim e persistência para mim fazer as coisas. Eu comecei achando que ia ter um sucesso enorme no início, mas eu comecei treinando 2 pessoas que estão comigo até lá hoje. E eu falei, não, eu vou persistir nisso, porque o clube tem uma estrutura de lazer enorme, de pessoas que frequentam, enorme, que gostam de esporte, tanto do tênis, do futebol, que move o clube. Tem 1.800 pessoas hoje que jogam futebol no clube. Sabe? Tem escolinha que tem lá com o Palhão, que faz um belo de um trabalho com as crianças, sabe? Tem futebol feminino, sabe? E eu falei, não, eu posso ajudar esses caras a terem saúde. E me fascinou, que eu achei que eu acordo 5h20 da manhã, estou lá 6 horas, a gente toma um café com o pessoal que vai chegando, a gente cria intimidade. Eu não sei, tem advogado, tem médico, tem uma série de pessoas que têm uma classe social de um poder legal, como tem outras pessoas que não têm. A gente convive harmoniosamente, buscando a mesma coisa. Então você saúde através de bola. Você fez um projeto agregando a saúde, agregando o ensinamento e o lazer. O futebol. Os caras treinam com a bola. E você sabe que, para gente que foi ex-atleta, e para eles que estão... Eles gostam de ter... Quando eles veem que tem qualidade, eu tenho assim, não alunos, eu tenho participantes de saúde de 74 anos, que é o meu mais velho, 72 anos, e da Alice, que é o mais velho, e tem garotos de 14 que convivem harmonicamente no mesmo ambiente, sem agressões, sem ter problemas nenhum, e buscando saúde. E todos, assim, todos os dias tem uma situação diferente, a gente vou estudando. Tem meu filho que trabalha no projeto comigo, que é treinador específico de goleiro, ele trabalha só com os goleiros, então é com ele. Então a gente tem esse cuidado, eu tenho nutricionista comigo, eu tenho um fisioterapeuta comigo, tenho acompanhamento, eu tenho uma estrutura que quem precisar, a gente já tem muito mais barato de encontrar fora profissional, então vai estar o clube propicia isso, de abrir esse espaço para esses profissionais estarem dando isso para o associado. Então um respeito muito bacana, isso é legal, amanhã de manhã eu já sei que eu tenho que estar lá, então gente... Prepara aqui. Amanhã tem. Toninho, fazer uma avaliação da 2ª divisão do futebol mundial brasileiro, que a gente sabe que a grande maioria dos dirigentes, eles pensam em fazer o futebol. O calendário também é uma situação complicada, porque você não tem calendário, você tem aí 3, 4 meses de competição, depois você não tem mais nada. O que você avalia disso? Olha, é difícil, cara. Disputar uma 2ª divisão lá, principalmente de Santa Catarina, você tem aí 4 meses de campeonato, não é isso? Vai ser 3 meses esse ano. 3 meses, quer dizer, mais curto ainda. Que você tem obrigatoriedade de subir. São clubes que têm mais ou menos um mesmo orçamento, um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Uns têm mais tradição, mais responsabilidades, isso talvez pese, mas o futebol ele é muito caro, gente. É que pouca gente sabe de quanto que é caro você tocar futebol. Você não é fazer um time, não é fazer uma coisa, o futebol é caro. Ele é muita coisa por trás, sabe? Hoje tem um aparato de coisas que, para você ter o mínimo possível, por isso que eu digo assim, o futebol, se não se profissionalizar, ninguém aguenta tocar futebol. Com certeza, no momento em que você foi convidado a trabalhar no Barroso, você teve a preocupação de dar uma observada em todos os outros clubes que vão participar da 2ª divisão. Você acredita que tem alguém com mais bala na agulha ou vai ser tudo no mesmo nível? Não, acho que os 2 favoritos hoje, sabe, se você for analisar, isso não é demagogia nenhuma, os 2 favoritos são Metropolitano e Marcílio. Pela história que tem, porque já teve inúmeras participações, o Barroso subiu, sabe, no primeiro ano que disputou, que é uma coisa rara,
a realidade é essa, mas em termos hoje de obrigatoriedade, tem, aí vamos lá, agora a Palhoça também, a terceira força. Quando começar o Camboriú, que já disputou 2, 3 competições aí, mas eu acho assim que vejo hoje como vai ser decidido aqui, na região do Vale. Até isso me fascinou, porque nós temos aí as equipes todas próximas aqui, vai ter muita troca de informações, e quem tiver a vantagem de tirar proveito dessas informações por estar vendo, quem conseguir montar um grupo, porque outras coisas você não vai ter, você vai ter informações para tirar proveito em relação à parte técnica, à parte física. Quem tiver uma estrutura mais ou menos de iniciar bem o campeonato, eu acho que tem grandes chances de subir, sabe? Porque eu acho que vai ter um campeonato hoje muito nivelado. Você é adepto da filosofia de que um clube nasce com uma semente? Porque o que nós estamos vendo hoje, ninguém tem semente. Sim. Todo mundo já quer a fruta pronta. E não sabe nem semear depois ela para poder cultivar. Os nossos clubes hoje são carentes na formação de base? Olha, são muito. Hoje a obrigatoriedade, os clubes só têm hoje aqui, porque o custo também é alto, a obrigatoriedade porque tem que ter uma equipe de divisões de base para poder o profissional disputar o campeonato. Senão, supostamente não teria. Mas eu não vejo futuro se não investir na juventude em qualquer setor. Hoje na educação, em qualquer lugar. E o esporte ainda, o futebol, como qualquer outro esporte, você forma caráteres e forma homens. E nós não temos aqui como formar. Eu vejo o Itamirim lá, que tem atletas do tênis, tem quadra de tênis para trabalhar, tem piscina, tem campo de futebol, tem campo de futebol. E os nossos clubes hoje aqui, nós só temos o campo de jogo. Ô Toninho, você que viveu mais dentro da Lei Pelé, eu atribuo a Lei Pelé como um retrocesso para esse tipo de trabalho na base, onde abriu um espaço para que os aventureiros cheguem Sim. e roubem. Porque na nossa época, na minha época, você, depois que assinava um contrato com um clube, você só saía depois de 10 anos. Claro. Senão, ou o clube negociava, ou você saía, não tinha essa do empresário chegar lá e te roubar. Você acha que a Lei Pelé ela veio para prejudicar esse setor, não? A Lei Pelé, a intenção era que o jogador tivesse livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio para um jogador de futebol, o jogador de futebol hoje vem de uma classe, vamos lá, bem inferior de educação, não tem acesso à escolaridade. É uma fuga para sair da fome. Então o atleta hoje ele é muito mal instruído. Então pega hoje, por exemplo, assim, a Lei Pelé, daqui o atleta hoje ele pode ir para onde quiser, até 16 anos. É ruim para o clube formador, porque até 16 anos qualquer pessoa pode chegar num clube e tirar um atleta, porque você não tem um contrato, um vínculo, a não ser que seja formal e muito de agradecimento com os clubes, os pais terem alguma coisa assim. Não, chega lá, tira qualquer atleta. E o atleta depois dos 16 anos, só que os clubes hoje não querem investir, porque o clube formador hoje é o grande, o clube formador, se sair um atleta como saiu o Joinville do Ramires, o Joinville sobrevive até hoje com o dinheiro que o Ramires conseguiu. Um atleta só. Fizeram o CT, sabe? O Ramires hoje já rendeu para o Joinville, se eu não me engano, por volta de 30 milhões. Só o Ramires? Só o Ramires. Quer dizer, um jogador se paga. Um projeto, às vezes, de 10 anos. O Flamengo teve agora com o menino 100 milhões, que era um projeto. Era para fazer 10 milhões ano a base. Os caras conseguiram fazer num atleta 100 milhões. Ah, mas é o Flamengo? Mas a pérola, ela não diz a ostra que nasce. Ah, sim. Ela pode nascer aqui em Itajaí. Só que a gente tem que ter alguém que saiba olhar essa pérola. Abrir. Agora a gente não consegue abrir porque a gente não tem um centro de treinamento. Nós temos que ter uma casa. Eu sempre bati nisso. Eu sempre procurei fazer, olha, os clubes que eu trabalhei, que começou a treinar em campos separados, vai aqui, vai ali, eu nunca ganhei nada. Eu só ganhei em clubes que têm uma estrutura de centro de treinamento, porque o atleta ele se sente dentro da sua casa. A única coisa que eu concordo é que a CBF e a própria FIFA, ela, para dar o selo de formador
de atleta, você tem toda uma responsabilidade com escolaridade, com saúde, alimentação, enfim, é uma obrigatoriedade que poucos clubes têm. É o mínimo, né? Então, porque tem gente que quer ser formador de atleta, mas não dá nem alimentação. Sim. E aí fica um atleta escravo e não vai render nada, não vai crescer. E o Marcílio principalmente demorou muito, né, para começar a pensar em centro de treinamento, né? Agora que já se fala um pouco mais abertamente da possibilidade de fazer um CT, inclusive o presidente junto com o Marco Gama e também o técnico René estiveram em São Paulo, no interior de São Paulo, acompanhando alguns jogos, visitando alguns CTs, mas a gente não precisa nem ir para São Paulo para acompanhar modelos de centro de treinamento. Temos o CT do Cambriela, do Figueirense, que é uma referência, né? O Figueira que é um clube revelador, então é importante, é fundamental, o Toninho falou muito bem, e para a gente revelar, um jogador paga 10 anos de trabalho em categoria de base, né? Então é fundamental. Só para registrar, Eladio, hoje o Marcílio venceu o Operário de Mafra por 3-2, válido pelo Juvenil 2018 do Catarinense, o Paiva fez 2 gols e o PP, o Pedro Henrique, fez o terceiro gol do Marcílio, ficou 3-2 para o Marcílio. Amanhã a gente comenta melhor, só para aproveitar a entrevista com o Toninho, e lembrando que quinta-feira às 3h tem o clássico Barroso e Marcílio no Estádio Natal pelo Sub-17 do Catarinense 2018. Quinta-feira? Quinta-feira, lembrando que o Barroso antecipou por causa do feriado de Páscoa, né, domingo de Páscoa. Então, quinta-feira à tarde, o Barroso recebe Marcílio Dias no Estádio Natalense. Toninho, uma avaliação sua com relação aos campeonatos regionais. Eu vi agora, é lógico, o regulamento do Gaúcho propiciou que o Grêmio jogasse frouxo, não desse bola para o campeonato, que sabia que entre os 8 ele ficava. E agora provavelmente deve brigar pelo título, até pela situação que hoje, inclusive, ganhou a Avenida no primeiro jogo. Essa avaliação que você faz do desinteresse dos campeonatos regionais para esses clubes que têm Série A e Série B? Olha, alguns campeonatos são, primeiro, deficitários porque os clubes pequenos também, eles são esmagados pelos grandes porque não tem muita receita, não tem campeonato o ano todo. Isso é básico. E também, por não ter essa profissionalização que eu falei no primeiro bloco, os clubes também, entra lá, o pai de pega, desculpa a expressão, pega um cara que tem um pouquinho de dinheiro, entrou lá porque colocaram ele como presidente, como ele tem ambições políticas, sabe? Alguns campeonatos, como o Campeonato Paulista, a federação é uma federação forte. Então, os clubes são estruturados. Então, hoje a gente sabe que o futebol paulista ele tem uma estrutura porque a federação ela ganha com o campeonato, ela vende bem e passa para os clubes interessados. Hoje o que a gente vê nas outras as federações só querem arrecadar, não passam nada para os clubes, muito pouco, sabe? A televisão hoje é um meio que tem os clubes de ganhar o dinheiro, ninguém pode fugir disso porque é uma receita que entra, que tem certeza que vai receber. Então, os clubes hoje, o Campeonato Carioca, eu disputei vários, é um campeonato deficitário, porque você não sabe onde vai jogar, qual é o campeonato. Hoje, por exemplo, eu não consegui entender o regulamento. Cara, eu tentei ver coisa, desculpa aí, o pessoal, mas não consegui entender o regulamento. Não sabe quem pode ser campeão, que foi hoje, o que aconteceu. Menos mal que agora está definido. Está definido, então agora já tem agora uma decisão, mas como você falou, o Campeonato Gaúcho deixou os times pequenos lá se matarem sabendo que, sabe, o Grêmio levou, chegou hoje, praticamente vai ser campeão. O nosso aqui, só achei que o nosso é raro, de não ter mata-mata. Porque todos os outros grandes têm mata-mata. Mas assim, é o que eu falo, Cacá, por que quando se reúne quem não vai disputar? Por que não tem um dirigente, tem os dirigentes lá, mas não vai um treinador, não vai vários jogadores, lideranças de sindicato, sabe? Que tem interesse, não, vamos para aí. Então, a própria imprensa, por exemplo, a NSC que transmite o jogo, poderia dar o pitaco até porque interessa a audiência, né? Hoje, o campeonato sem mata-mata, a gente sabe que o campeonato com mata-mata dá muito mais audiência, só vê a audiência da Copa do Brasil, né? Comparado ao brasileiro. Hoje nós passamos assim, à tarde, desculpa, mas eu comecei a ver um pouquinho do jogo do Figueirense, eu não tinha interesse nenhum. Eu mudei para ver outros campeonatos.
Mas se fosse um clássico daqui, seria legal. O Eladio, tem pergunta de telespectador marcilista. Posso fazer pro Toninho? Pode. Chocolate, aliás, um abraço, Chocolate. Um abraço a Pedro Foster acompanhando a gente também. Ó, o Chocolate mandou aqui, ó. Toninho Camarão começou suas atividades no Marcílio Dias como jogador de futebol. Passou por grandes clubes como jogador e preparador físico de futebol. Ele não recebeu nenhuma proposta para voltar a trabalhar no Marinheiro? Aguça a curiosidade do torcedor, né, Toninho? Mas o Toninho só vai responder depois do intervalo. Nós vamos no intervalo. Na volta, o Toninho com certeza vai lhe responder. Estamos de volta e agora então a resposta para o Chocolate, isso? Chocolate está Uma acompanhando a gente e resposta do perguntou. Chocolate. Você foi procurado pela direção do Marcílio Dias? Primeiro, obrigado, Chocolate, pela pergunta, quer dizer que tem interesse. Não, eu comecei a conversar com o Barroso e, por coincidência, numa quinta-feira, eu fiquei propenso a aceitar e colocar minhas ideias daquilo que poderia ser feito. E na sexta-feira seguinte, no outro dia, meu amigo particular, a gente tem uma ligação afetiva muito boa, o Gelson assumiu, a gente já vinha conversando há muito tempo em relação ao Marcílio, que ele precisava voltar ao futebol, voltar a ajudar o Marcílio, sabe? E ele tem umas ideias muito parecidas com as minhas. E ele falou, pô, olha, tô assumindo o Marcílio, mas só vou se tu for. E aí eu falei para ele, Gelson, seguinte, cara, eu estou conversando com o pessoal do Barroso, o pessoal me tratou com o maior respeito. Se por acaso eles não aceitarem aquilo a minha ideia, eu vou conversar com vocês. Mas assim, falei para ele, por que não me procuraram antes? E aí, eu acho que ele conversou com o Lucas, o presidente do Marcílio. Lucas Brunet. Ele teve o maior respeito também, foi um cara muito lícito, muito bacana, me ligou, sabe? Falei para ele, expliquei, estou conversando com o pessoal do Barroso, e falei, poxa, professor, muito bacana, tá? Eu falei, você vai ser a primeira pessoa, você e o Gelson, se eu acertar com o Barroso ou não. Aí a gente abre uma conversa. Acertei com o Barroso, tivemos uma conversa muito boa com o Hudson, juntamente com Parisi, que é o novo gerente de futebol, ficou mais ou menos com o Agnaldo, que foi meu atleta no Vitória, a gente tem uma ligação bacana, boa, um cara que eu gosto muito, sei que também tem bom conhecimento de futebol. Passei para eles que tinha acertado com o Barroso, que coisa, também me agradeceram, ficou numa boa, mas eu sou profissional e eu quero ajudar o pessoal, e não só o Barroso, eu quero ajudar as pessoas. Já abro aqui, já aproveitando a grande audiência aqui da Univale, eu quero montar aqui um convite, pedir um convite para profissionais de educação física, que está aberto o Barroso. Eu não quero esses conhecimentos que eu adquiri, professor. Eu trato ele de professor porque ele é professor de educação física também, professor Lade. Eu tenho esse carinho porque a gente foi atleta profissional e conseguimos estudar. Que esses profissionais que estão saindo de educação física, que eu pudesse passar isso que eu aprendi. Certo ou errado, mas eles teriam alguma coisa de abrir um debate, sabe? Não ficar só no Google, ir lá no campo. Isso é uma boa. Ver lá o atleta, como é que ele se sente, o que a gente pode ser feito, como é que faz uma avaliação. Eu quero abrir o convite aqui que pode me procurar. Eu quero ver lá 20, 30, 40 profissionais lá que esse futuro, vendo os treinos, a gente conversando, discutindo. Bom, o papo está tão gostoso que se não tivéssemos que fazer a tabela, nós teríamos aí um programa, 2 programas direto, mas o Toninho com certeza vai vir outras vezes aqui e nós, como de praxe, sempre apresentamos os resultados das competições que rolam por esse Brasil afora e nós vamos então à tabela que foi bem produzida aí pela nossa equipe de produção. Vamos lá. No Campeonato Carioca, Fluminense sapecou o Botafogo, 3-0, ficou campeão. Então, o Fluminense vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Para explicar, né? O Fluminense, campeão da Taça Rio, recebe o time de melhor campanha no geral, que é o Vasco. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, recebe o segundo time de melhor campanha, que é o Botafogo. Então, final, Flamengo e Botafogo, quarta-feira no Maracanã. E na quinta, Fluminense e Vasco também no Maraca. E no Campeonato Paulista, os jogos do sábado, Santos perdeu para a equipe do Palmeiras, 1-0.
Palmeiras venceu 1-0. São Paulo venceu o Corinthians por 1-0. Grande atuação do goleiro do Palmeiras, Jailson. Pegou tudo. Jogou com efeito suspensivo, hein? Realmente pegou tudo. No Campeonato Catarinense, nós tivemos os jogos de domingo, o Brusque 2, Chapecoense 2, Criciúma 2, Internacional 1. O Criciúma estava perdendo e conseguiu escapar e vencendo a equipe do Internacional. O Figueirense, no finalzinho do jogo, também venceu o Ercílio Luz por 1-0. E o Concórdia acabou perdendo para o Joinville por 1-0. Teve gol no lado do Concórdia e terminou agora há pouquinho, Eladio. Tubarão 2, Avaí 1. O Tubarão virou para cima do Leão. Tubarão virou. Isso aí para a turma de baixo ali é complicadíssima. E o Avaí perde posição para o Tubarão. O Tubarão passa o Avaí na tabela de classificação. Mas só que Avaí, Tubarão, Brusque, Criciúma, esses aí já estão fora de qualquer perigo. Mas Tubarão, é pela Copa do Brasil agora, né? Agora pensando na vaga para a Copa do Brasil. E também fica a briga, vai continuar a briga, Ercílio Luz, Concórdia Internacional para ver quem cai. Aí ficou bem claro que os três vão brigar contra o rebaixamento. Inclusive, os três não venceram na rodada, né? Isso foi péssimo para os clubes, né? E agora vale destacar o seguinte, né? Já pensando em Marcílio e Barroso, que porventura se subirem ano que vem, vai ser essa briga contra o rebaixamento, porque o campeonato se desenhou a isso. Os dois que sobem, que no momento foi Concórdia campeão e Ercílio vice-campeão da Série B, estão brigando contra o rebaixamento. A tendência é se repetir isso no ano que vem. O Concórdia está numa situação complicada, o Internacional também e o próprio Ercílio Luz. Eu acho que desses três aqui, um deles vai escapar. Acho que vale até a opinião do Toninho sobre... E vai ter o jogo tira-teima, que é o Concórdia vai pegar o Ercílio Luz agora. Esse é o jogo decisivo. Esse é o jogo decisivo. Não sei se o Toninho concorda, Eladio, de que quem sobe da Série B para a Série A virtualmente vai brigar contra o rebaixamento, como a gente está vendo esse ano, incisivamente, Ercílio Luz e Concórdia passando muita dificuldade. Isso não é só aqui em Santa Catarina. O Campeonato Brasileiro também da Série A, as dificuldades são essas. Primeiro porque o orçamento do dinheiro que vem da televisão não é a mesma das equipes que já estão. Então é calor, chega em cima, não tem a mesma repercussão. Houve um desmanche também das equipes, né? Mas desmanche, porque aí assim, a equipe que sobe tem o assédio das equipes maiores que vêm e levam. Aí você também não tem um poder de reposição financeiro, do aporte financeiro, você poder... é muito rápido, a série de Série B para a Série A, ela tem uma diferença muito grande, o pessoal acha que não, mas tem uma diferença. Tem jogadores de série B, tem jogadores de Série A, e é muito complicado, até... Eu não peguei essa experiência, mas a gente foi campeão com o Joinville. Eu não peguei no ano seguinte porque a diretoria não conseguiu manter a comissão técnica, perdemos 2 jogos no Catarinense, mas o Joinville chegou como calouro. Aí você não é respeitado muito tempo sem disputar, né? Então, agora, interessante, foi diferente com a Chapecoense, né? Que conseguiu se manter mesmo sendo desconhecido em todo o Brasil, né? Mas a Chapecoense, nos 2 primeiros anos, o que a Chapecoense foi bem pé no chão. Por quê? Para chegar em Chapecó, quando abriu, que vocês não sabem, isso é um pouco dos vacilos, mas quando abriu o aeroporto de Chapecó, a coisa melhorou muito. Porque para chegar em Chapecó era muito complicado. Então o pessoal não via Chapecó. Era muito chão, como diz o outro. Era muito chão. Muito chão. Só que a Chapecoense vive futebol e se estruturou. Hoje o centro de treinamento da Chapecoense, Criciúma, eu não consigo entender como é que Criciúma, Joinville estão na condição de tal, porque eles têm locais para treinar. Criciúma hoje é um dos melhores centros de treinamento. Você falou do Cambirela, do Criciúma é melhor. Melhor? Melhor. Hoje mais estruturado, muito mais área física, melhor. O Criciúma não poderia estar nessa situação pelo poder aquisitivo que tem, com a opinião formadora que tem, de fazer atletas que tem muitos jogadores lá. E a estrutura financeira também de Criciúma, né? Porque tem um time só, entendeu? Tem uma cidade inteira voltada, como é o caso do Chapecó, o caso do Joinville, tem uma cidade inteira voltada. Eu concordo com você, que você cria um centro de treinamento daquela magnitude e não faz um investimento nessa base que é o fundamental. Se você tem já toda a estrutura, você tem o selo de formador. Claro. Que é a coisa mais difícil, você ter o selo de formador. Com relação aos resultados, Chapecoense no Campeonato Brasileiro, muito forte a força da Arena Condá,
né? A Chapecoense ganha em casa, dificilmente a Chapecoense perde em casa. Isso é fundamental no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então, que a Chapecoense é campeã esse ano? Não, diferente... Não, quer dizer que a Chapecoense vai ser campeã esse Se ano? conseguir levar o jogo para Arena Condá, vai ter um grande favoritismo. Mas visando no Campeonato Brasileiro, é muito difícil a Chapecoense perder em casa. E isso é fundamental. Diferente do Joinville, a gente estava conversando nos bastidores, porque quando jogava em casa, acabava perdendo, não tinha tanta força do Joinville. E um detalhe da nossa região aqui é que a gente não torce só para o time da cidade, né? A gente tem outros times. Aí quando o Joinville recebia um São Paulo, um Corinthians e um Flamengo, se dividia a torcida, né? Não, dividia não, tomava, né? Tomava? Tomava, porque a repercussão é grande. As arenas, elas fazem muita diferença, mas a Arena Joinville, como também o que tu estava falando da Chapecoense. A Chapecoense, ela criou uma empatia, tá, muito grande no futebol brasileiro. Todo mundo gosta da Chapecoense porque virou um time simpático, mas um time competitivo. Um time com poucos jogadores, sempre manteve essa característica. Com toda a tragédia que teve, ele conseguiu se recuperar. Se recuperar sem implorar disso, quer dizer assim, a gente sentiu uma tragédia, mas ninguém explorou isso de um lado, sabe? Vamos se fazer de coitado. Não, eles arregaçaram, são profissionais. Aí eu digo, aí volta o assunto do profissionalismo. Dos empresários, do profissionalismo. Cara, nós vamos fazer isso porque nós temos condições de fazer. Agora, por que não funciona em alguns lugares e outros não? Toninho, muito obrigado pela participação nesse programa, muito gostoso. Nós, com certeza, os nossos telespectadores tiveram bastante ilustração do que você pensa do futebol, o que nós pensamos no futebol. Obrigado. Com certeza você vai vir mais vezes aqui para a gente bater um papo. Cara, passou rápido mesmo. É verdade. Mas é assim, é bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? É bacana, isso fascina, sabe, gente? Até peço desculpas, às vezes que eu posso colocar alguém interpretar ela de maneira errada, mas é uma maneira que eu vejo no futebol, às vezes fica isso muito tempo guardado. Às vezes eu não gosto muito de estar em programas, então é uma maneira de eu passar aqui, eu sei da audiência que é de vocês do programa, de passar algumas coisas que a gente pensa, não é a verdade, mas é aquilo que eu penso, que eu acho que pode ser colocado de melhoras. E esperamos que a gente consiga contribuir, porque alguma coisa, de uma maneira para Itajaí já contribuiu, porque aquilo que eu conquistei no futebol, meu nome sempre foi atrelado a Itajaí. Mas que eu possa fazer muito mais coisas ainda para os outros profissionais que vêm aí. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre isso, que é futebol que a gente Cacá, obrigado, amanhã estaremos de volta. Hoje é no programa para ir até meia-noite, né? Hoje é verdade. Tava resenha até tarde. Ia fazer 3 programas hoje. Valeu, Lade, até amanhã. E um detalhe, tá? O convite que o Toninho Camarão fez aqui, você que é profissional de educação física, procure o Clube Náutico do Barroso, no momento que no horário, qual horário que você vai estar lá? A partir de 9 horas, 8h30 da manhã, a partir do dia 23 de abril, de 8h30 até 5h30. Então você que é profissional de educação física, aproveita essa oportunidade, hein? É excelente. Um abraço e até amanhã.